Convido a abrir a palavra de Deus. Os irmãos abram comigo na carta aos Gálatas, capítulo 6, e nós vamos ler verso 6 ao versículo 10. O nosso texto vai ser o versículo 6, hoje, a pregação, mas vamos ler até o 10, e versículo 7 a 10 é a próxima pregação, mas eu já quero ler com os irmãos. Gálatas 6, do verso 6 ao verso 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganei. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo cefaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Até aqui, irmãos. Nossa pregação hoje vai se dar no versículo 6. Lemos até o versículo 10, mas eu não quero expor todos os versos. Quero fazer uma separação para dar uma atenção direta a esse versículo 6 especificamente. Alguns acham assim, por que esse versículo se encaixa aí? Alguém pode achar que Paulo estaria, ou que esse versículo entrou aqui acidentalmente, mas não é isso. Ele tem união, sim, ele tem ligação com os demais versos. O versículo 5 ele diz que cada um deve levar o seu próprio fardo. Então ele começou aqui já a tratar sobre o modo de lidarmos uns com os outros. Na pregação anterior nós vimos a orientação que ele deu para com os cristãos concernente à reciprocidade, como lidar com o irmão que caiu em algum pecado. Então ali ele estimula a reciprocidade, a forma de tratar deve ser amorosa, deve ser de forma humilde. E ele continua aqui dando suas instruções finais da carta, que sempre essa é vamos dizer assim, o estilo de Paulo. O estilo de Paulo é que ele começa muitas vezes doutrinariamente, tratando de doutrina nas suas cartas, e a parte final da carta dele sempre é instruções, a questão mais de prática mesmo. Então, ele trata da teologia e depois ele trata da teologia prática. Ele sempre faz isso. Aqui ele continuou fazendo isso. Ele tratou sobre o problema que estava acontecendo, que era os judaizantes que estavam ali contaminando as igrejas da Galácia com o legalismo. Depois que ele expôs esses homens, expôs as suas intenções, expôs verdadeiramente também a doutrina cristã, ele começa a dar as instruções finais de como sim o cristão que está em Cristo, liberta em Cristo, deve viver. Ele deve viver, como Paulo diz aqui, pelo Espírito, não pela carne, mas ele deve ser espiritual. E aí Paulo diz assim, olha, inclusive irmãos, quando ele diz assim, que ele tratou sobre a questão de levar os fardos uns dos outros, e depois cada um é responsável por si diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo, sim irmãos, e falando disso, antes de eu esquecer, por isso que ele fala assim. Inclusive, tem uma questão que eu gostaria de tocar com vocês. É concernente ao sustento ministerial, ao sustento do pregador, ao sustento dos verdadeiros mestres que estão entre vocês. Não seria mais ou menos uma advertência para que a igreja não deixasse esses ministros sofrerem, mas que a igreja cooperasse com eles, contribuísse financeiramente para que eles pudessem manter o trabalho da igreja ali. Então ele continua aqui nas suas instruções finais, e aqui agora, nesse versículo que nós lemos, ele abordou a necessidade do sustento financeiro
aos verdadeiros ministros da palavra. Então, o que Paulo aqui está dizendo é que os Gálatas deveriam recompensar aqueles que os instruem. Verso 6. Isso está muito explícito. O apóstolo Paulo começa, nós sabemos, com um preceito, que é um preceito não inventado por ele, por Paulo, mas ele está aqui instruindo a compartilhar uns com os outros, o que ele já vinha ensinando antes. O ministro da palavra compartilha os tesouros espirituais com a igreja, com a congregação. Paulo ensina isso. E os que são ensinados por ele devem compartilhar seus tesouros materiais. Então ele diz, mas aqueles que estão sendo instruídos, veja mais uma vez, aqueles que estão sendo instruídos na palavra, façam participante de todas as coisas boas, com aquele que os instrui. É o ensino. Aquele que está sendo instruído na palavra aqui seria mais ou menos alguém que está aprendendo o evangelho. Isso tem mais a palavra aqui no grego dá mais um sentido para novos convertidos, pessoas que estão recebendo primeiras instruções. É daí que surge a nossa palavra catequese, porque a palavra grega que aparece aqui é exatamente isso, né? Catequese, aqueles que estão sendo catequizados. Sustente os que estão fazendo isso com vocês. Então, podemos entender que seja a instrução dada em particular, seja em uma aula de catequese, ou a quase essa está preparando os novos convertidos para a sua profissão de fé, ou seja, a toda a congregação. O princípio é o mesmo, é um princípio só. Aquele que está sendo instruído na palavra deve ajudar e sustentar o seu mestre. Assim, um ministro pode esperar ser sustentado pela congregação. Isso quer dizer que ele é aquele que está semeando a palavra de Deus e ele vai colher o seu sustento de forma natural. Eu escolhi esse tema, esse versículo, e vou ficar principalmente nesse versículo hoje, porque isso tem sido bastante, vamos dizer assim, explorado de forma negativa, como eu já expliquei. Tem pessoas que até pegam esse versículo e junta com os demais versículos sobre a questão de semear e tal, e que semear colhe, e há abuso de interpretações aqui. Então eu vou ficar no versículo para realmente entender o que Paulo quer dizer. Há pessoas que realmente acham isso um embaraço, essa questão. Há até denominações que acham isso uma coisa embaraçosa. Mas o princípio bíblico, irmãos, ele é enfatizado muitas vezes. O Senhor Jesus mesmo disse, aqueles 70 que ele enviou, lá em Lucas 10, 7, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo explica aqui explicitamente, também, vamos dizer de forma implícita, né? Quando ele fala que ao que vós que estáis sendo instruído, abençoe aquele que instrua. Mas ele fala de forma explícita, lá em 1 Coríntios 9, 11, ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, olha o que ele diz lá, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Então Paulo explicitamente deixa claro que é uma responsabilidade da igreja contribuir para o sustento ministerial. Então, se o princípio, irmãos, podemos ver, se aqui, pelo que vamos ver essa noite, se o princípio for devidamente aplicado, isso se mantém por si só, corre de forma natural. Então, esse princípio não pode ser negado, ele deve ser aplicado. Então, assim nós vamos pregar nessa noite. A nossa pregação tem o seguinte tema: o ministério cristão é compartilhar as bênçãos. Então, para isso, nós vamos ver 2 pontos. Primeiramente, a responsabilidade do ministro da palavra com a congregação e a responsabilidade da congregação para com o ministro da palavra, para que não haja abuso. Como eu já disse, há pessoas que pegam textos como esse e abusam. Ou pode pegar outro texto e dizer assim, Paulo trabalhava.
E aí? Então o pastor tem que trabalhar secular. Então, para que não haja abuso, nós vamos procurar tocar nesses dois pontos. Primeiramente, a responsabilidade do ministro para com a congregação. É preciso que a congregação e que os ministros da palavra tenham em si essa consciência. O papel do ministro da palavra não é explorar a igreja, não é explorar as pessoas. Não é usar desse seu ofício para explorar, para enriquecimento ilícito, como podemos ver acontecer com muitos no mundo de hoje. Não, não é isso. Sabemos sim que pode haver abuso em alguém pegar determinado texto, pegar determinado versículo e explorar isso. Alguém pode pegar esse texto e dizer, olha, está vendo o que Paulo falou, e explorar a igreja. Lutero, ele viu, sim, no seu tempo, ele viu um perigo de obedecer esta injunção ou essa ordenância, né? Como ele reconhecia que era uma ordenância apostólica, mas ele viu com excessiva facilidade a igreja de Roma naquela época ficar rica de forma indevida. A igreja de Roma explorou bastante, tirou muito dinheiro do povo, por causa dessa excessiva liberalidade mesmo dos homens, porque as pessoas eram liberais e ajudavam mesmo, doavam suas terras, seus bens. Parte da Europa estava na mão da Igreja Católica na era da Reforma, parte das terras. E por causa disso, Lutero viu a cobiça, a avareza do clero aumentou. Bispos, que eram riquíssimos, arcebispo, homens exploraram bastante usando textos como esse. Semelhantemente hoje também, irmãos. Hoje também podemos ver absurdo. Embora de poucos ministros, nós podemos dizer que esses são bem pagos, né? Porque podemos dizer que são bem poucos ministros, né? Que são bem pagos. Eu acho ministros fiéis, bem pagos, são poucos. Mas especialmente no Ocidente, né, no Brasil, temos aqui uma cultura de que parece ser um bom emprego. Parece ser algo confortável e seguro. Na linguagem, vamos dizer assim, moderna, alguém pode dizer para esse ministro, para esse padre, as pessoas já diziam isso no passado, ele fez um bom negócio. E realmente há uma certa verdade nisso, quando vemos alguns ministros cristãos sendo tentados tanto pela preguiça como pela avareza. E muitos desses têm sucumbido na tentação. Então, o ministro cristão ele tem responsabilidade, ele não pode ser uma pessoa preguiçosa, mas na mente das pessoas pode ser isso. E alguns podem demonstrar isso. Preguiça, não fazer nada, e outros podem demonstrar avareza, ser avarento. Isso realmente pode soar como algo negativo. Por exemplo, em nosso país, os ministros da palavra são classificados como autônomos. Pessoas que são autônomas, sempre é assim, eles são classificados como autônomos. Ou seja, são pessoas que trabalham por conta própria, supostamente é o que vem no imaginário, seriam pessoas que não têm ninguém para supervisionar, ele faz seu próprio horário de trabalho. Então, por isso, acontece, não podemos aqui negar que não aconteça esse abuso da parte de alguns ministros se tornarem pessoas indolentes, concernente à palavra de Deus, concernente à igreja, ou seja, pessoas negligentes para com a pregação, para com o evangelho. E é compreensível, irmãos, até mesmo o que Paulo fez nos seus dias, quando ele abriu mão de sustento para que não houvesse escândalo, ele não queria ser mal compreendido. Ele sendo fundadores de algumas igrejas, ele preferiu trabalhar construindo tenda e assim ganhar o seu próprio sustento. Mas
quando ele esteve em Roma, nós sabemos disso, ele recebeu sustento. A carta aos Filipenses deixa claro que Paulo recebeu sustento da igreja de Filipe. Não podemos tirar esse texto, essa história de Paulo, para acreditar que os ministros da palavra teriam que trabalhar para se autossustentar, trabalhar secular. Como eu digo, ele é autônomo, mas na igreja ele deve ser supervisionado pela congregação, pelos presbíteros da igreja. O ministro da palavra deve ser alguém que está bem aplicado. Ele não pode ser um avarento, ter o seu ofício por barganha, por dinheiro, mas ele também não pode ser uma pessoa preguiçosa, que não trabalhe, que não labute, né, nas escrituras. O princípio bíblico é claro, que o ministro deve ficar livre. Isso aqui não podemos negar. O princípio bíblico é claro que o ministro da palavra deve ficar livre do trabalho secular. Ele deve ficar livre do trabalho secular para se dedicar ao estudo e ao ministério da palavra, para dedicar-se à oração, para cuidar do rebanho que ele foi confiado. Então, o ministério pastoral, o trabalho pastoral é árduo. É impossível, meu irmão, que um homem trabalhe dia e noite para ganhar o seu sustento e, ao mesmo tempo, se dedique-se ao estudo sagrado, como é exigido, né, para um pregador. É impossível isso acontecer. Se ele se dedicar a trabalhar secularmente, ele vai negligenciar a pregação. Isso não condiz com o ministro da palavra. Mas, como eu digo, o modelo no Brasil é bem estranho. Nós temos pastores deputados, né? É bem fácil em algum lugar por aí. Temos pastores, até se possível, prefeito. Eu não posso aqui dizer publicamente isso, mas pode ser que haja. Se você pesquisar, pode ser que você descubra que em tal cidade, o pastor da denominação tal é o pastor da congregação e é o prefeito. Como eu digo, há desordem no mundo. Mas a igreja de Cristo deve ser organizada. O povo de Deus deve se organizar de forma correta. O ofício do pastor é um ofício específico ao ensino da palavra, a dedicar-se ao estudo da palavra de forma árdua. De forma árdua. É uma responsabilidade terrível. Se ele negligenciar, ele arcará com as consequências. Então, irmãos, há algum jeito de proteger-se desse abuso, tanto de uma parte como da outra? Sim. Para isso, nós precisamos dedicar-nos ao que diz a Bíblia. Né? Então, pode ser que o ministro da palavra abuse do seu ofício. Para isso, a igreja precisa estar atenta. Veja comigo 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vemos que Paulo sempre está alertando sobre o compromisso do pregador. Paulo diz assim, 1 de Timóteo, mais à frente, né? Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e por aí vai. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e Timóteo. Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que precedem bem com especialidade os que se afadigam. Veja, eles devem ser tratados de forma honrada, com dupla honra, mas quem? Os que se afadigam. Os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois, Paulo diz, pois as Escrituras declaram, não amordeceis o boi quando pisa o grão. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, irmãos,
falando sobre essa responsabilidade do ministro, Paulo aqui está falando sobre a responsabilidade do ministro. Diz que o ministro que é merecedor de um dobrado honorário é aquele que se afadiga na palavra, é aquele que se dedica no ensino da palavra. Tá? Não era uma pessoa que, por exemplo, tem uma empresa secular, tem um trabalho secular, se dedica ao que tem lá fora e depois ele não pode receber da igreja. Não, porque ele não se afadiga. Ele não tem o seu tempo dedicado ao ensino, ao estudo da palavra, à pregação. Então ele tem que ser voluntário nesta congregação, se esse for o caso. Então é a primeira questão. O compromisso do ministro, a responsabilidade do ministro é com a palavra de Deus. Então o ministro ele tem uma responsabilidade. Não é secular. Paulo deixa claro aqui. Então esse ministro que é dedicado, ele deve ser tratado com uma dupla honra. Não é uma coisa, vamos dizer assim, particularmente animadora. Talvez comparar o pregador com um boi, né? Um boi que pisa o grão. Mas Paulo também aqui chama o pregador de trabalhador, operário. Ou seja, aquele que labuta. O pregador é aquele que labuta da palavra com todas as suas forças e meios. Ele está sempre procurando entendê-la, a palavra de Deus, para aplicar a palavra de Deus na congregação. E talvez este seja um dos motivos pelo qual hoje nós vemos uma terrível declinação na pregação no Brasil. Porque são poucos os ministros que se dedicam ao estudo árduo das Escrituras. Grande parte tem fugido do trabalho duro que a pregação envolve. Mas se o ministro, irmão, se entrega ao ministério com toda a sua energia, ou seja, com a energia de um trabalhador, semeando a boa semente nas mentes e nos corações da congregação, então com certeza ele pode esperar que o seu sustento virá. Deus é fiel. Aqueles que servem a Deus são por Deus, são recompensados. Deus, de algum modo, Deus vai usar pessoas, a congregação, e esse ministro deve sim ser sustentado materialmente, né? Então aqui nós temos a responsabilidade do ministro. Ela está implícita lá, quando o apóstolo diz: aquele que estão sendo instruído. Então, por quem? Por alguém. Então aqui está implícito. Qual é a responsabilidade do pregador? Como eu disse no início, não é explorar, mas é instruir, ensinar, catequizar, dar diretrizes. Essa é o compromisso do pregador. E ele não pode fugir do seu compromisso, o compromisso de pregar. O pastor ele não é um gerente, um gestor que está organizando as coisas, né, na igreja, fazendo organizações disso, daquilo, não. Para isso a igreja tem diácono, a igreja deve separar diácono, a igreja deve separar presbíteros, outras pessoas para se dedicar a outros trabalhos, a outros departamentos na igreja. Mas o ministro tem um ofício, ele tem uma responsabilidade única: pregar, instruir, visitar, né, as pessoas, amparar, ajudar os membros da igreja, orar por eles. Esse é o ofício pastoral. Mas, em segundo lugar, Paulo também fala da responsabilidade da congregação. Então, a congregação aqui também tem uma responsabilidade para com o ministro da palavra. Se pode haver abuso da parte do ministro, também pode haver abuso da parte da congregação. Então o que Paulo aqui tem em mente é que não pode haver abuso. Pode também surgir abuso da parte da congregação para com o ministro. Isso pode acontecer. E é por isso que Paulo, ele sempre, o que ele está tratando aqui é sobre os espirituais, é sobre o compromisso daqueles que andam no Espírito, daqueles que têm comunhão com Deus. Como eu falei, a responsabilidade da congregação, não é a responsabilidade das pessoas de fora, mas é da igreja. As pessoas de fora não têm nada a ver com isso, é papel da congregação. Se o princípio da congregação, irmãos, pagar o ministro, como eu disse, se isso pode incentivá-lo a tornar-se um preguiçoso, um negligente,
se isso pode tentá-lo a torná-lo um avarento, da mesma forma, a congregação pode se sentir tentada a controlar o ministro, já que ela paga. Ela pode sentir-se tentada a controlar aquele ministro. Algumas congregações fazem isso. Há colegas que às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que isso acontece. Existem congregações que exercem uma possessiva tirania sobre o seu pastor e quase chantageiam esse pastor sobre o que ele deve pregar ou não. De maneira que essa congregação, muitas vezes, ela diz para o pastor, para o pregador, o que é que eles querem ouvir. Eles dizem o seguinte: ele é pago para isso. Portanto, ele deve dançar de acordo com a música. Imagine, se o ministro tem esposa, o ministro tem família para sustentar, ele pode ser em algum momento tentado a ceder isso. Esse controle da congregação. Naturalmente, irmãos, o ministro verdadeiro ele não deve ceder a tais pressões que uma congregação às vezes pode exercer sobre um pregador. Mas a congregação também não deve colocá-lo em tal situação. Se o ministro semeia com fidelidade a boa semente da palavra de Deus, por mais desagradável que seja para a congregação, ele tem o direito de receber o seu sustento. Então, se aquele irmão se sente, às vezes, pressionado pela pregação, não sei, pode ser que certas pessoas na igreja retenham a sua contribuição. Isso é muito triste, porque há isso em alguns lugares. E pode acontecer em qualquer congregação, de pessoas que queiram, com a sua renda, controlar o pregador. A congregação não tem essa autoridade de reduzir o salário do seu pastor, simplesmente porque esse pastor se recusa a reduzir as palavras. Porque o ofício do pastor é pregar. Ele deve pregar a palavra de Deus com autoridade. Com um dito bem popular: doa em quem doer. Que goste ou que não goste, a palavra de Deus deve ser pregada. O combate ao pecado, o combate a todo tipo de injustiça, né? Todo tipo de perversidade que pode ocorrer, que pode vir, que pode afetar a congregação. O pastor deve estar apto a pregar sobre isso, sem nenhuma censura da parte da congregação. Isso é, da parte dos membros da igreja. O que a igreja precisa prestar atenção é se esse pastor é fiel, se ele está pregando de acordo com a Bíblia. Como nós temos visto, o modismo hoje no mundo é terrível. As pessoas de hoje não querem ouvir a sã doutrina, as santas escrituras, mas elas estão tentadas a ouvirem o que for bom aos seus ouvidos. E isso tem tentado certos pregadores. No verso em que lemos esta noite, o apóstolo Paulo aponta, irmãos, o relacionamento correto e certo entre o ministro e o seu discípulo, entre o ministro da palavra e entre o ministro da palavra e a congregação. Que é o quê? Paulo diz aqui, é o princípio de koinonia, ou seja, comunhão. Isso está na palavra que Paulo fala aqui, ó. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante. A palavra que surge aqui para participante é koinonia, comunhão. É a palavra que nós traduzimos do grego para o português como koinonia. Isso seria o mesmo dizer que deve existir uma comunhão, um acordo, né, entre a congregação e o pregador. E aí Paulo diz que deve haver comunhão em todas as coisas boas.
todas as coisas boas. Então, a congregação deve agora partilhar de todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ele partilha as coisas espirituais, no caso do pregador. Ele partilha as coisas espirituais com os seus discípulos. E estes partilham as coisas materiais com ele. É assim. Isso é o que Paulo usou aqui a palavra. Para comunhão. Deve existir essa comunhão. Essa sociedade. Tá? Então, o sustento pastoral não deve ser considerado um pagamento. Um pagamento. Mas deve ser considerado um gesto de amor. Comunhão. Partilha. Seria muito triste se a relação que se dá com o ministro da palavra e a congregação seja isso, um sentimento de pagamento. Estamos pagando. Então, se pagamos, controlamos, damos ordem. Não. O que Paulo deixa claro aqui é comunique. Faça com que o pregador tenha comunhão. Compartilhe dos bens, das coisas boas que vocês possuam. Dessas coisas boas, partilhe com quem instrui vocês. Então esta é a maneira correta, irmãos, de demonstrar gratidão àqueles que nos instruem. Partilhar com eles as bênçãos materiais. Não tem outra maneira de demonstrar gratidão. Partilhar com os ministros, com os missionários, as bênçãos materiais. E, todavia, aqui esse princípio deve ser aplicado a todos. A todos que estão sendo abençoados pelo ministro fiel, pelos pastores, pelos mestres. Todos devem se sentir nesse compromisso de partilhar dos bens materiais. Infelizmente, irmãos, esse princípio bíblico tem sido, como eu já iniciei aqui na introdução. A minha conclusão é para dizer que esse princípio bíblico tem sido distorcido, tem sido usado de maneira distorcida por mercenários, por falsos pastores, os quais se apresentam por aí como ministros da palavra. E assim abusos são cometidos por esses, especialmente por esses defensores da teologia da prosperidade. Eles têm realmente se utilizado da Bíblia, de texto como esse, que nós lemos aqui, para explorar as pessoas. Tem havido sim abuso, e isso nós não podemos negligenciar. Mas nós não podemos omitir o princípio cristão, que é o princípio de sustentar aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Porém, esses pregadores da teologia da prosperidade estão ensinando para as pessoas: dê 100, Deus vai te dar 1000. Se você quer ser abençoado, traga isso. E esse tipo de pregador tem feito da congregação um negócio, um comércio. As pessoas vão para esse tipo de lugares, ouvir essas pessoas, e elas estão indo quase como fazer realmente um negócio, uma barganha com Deus. Porque se esse é o princípio para contribuir, eu vou dar 100, orar a Deus, o pastor vai orar sobre a minha empresa, sobre a minha carteira de trabalho, e eu vou conseguir um salário bom, e por aí vai. As minhas dívidas vão sumir. Assim é o que eles estão ensinando. E isso é abuso da parte dessas pessoas. Como eu disse, esses falsos mestres estão se utilizando de um princípio bíblico e distorcendo para benefício próprio. Infelizmente, isso tem acontecido por aí. E por causa disso, irmãos, tem feito com que algumas pessoas olhem com suspeita, até mesmo para os verdadeiros ministros da palavra. Eu posso dizer aos irmãos aqui nessa noite que não são poucos os que generalizam. Não são poucos os que hoje têm generalizado e têm considerado. Como eu disse, isso tem aumentado cada dia, na internet especialmente.
em que essa generalização tem dominado a mente de muitas pessoas, em que essas pessoas têm considerado todos os pastores mercenários. Eles têm dito por aí que esses pastores ganham a vida às custas da credibilidade das pessoas simples. E isso é uma falha, porque não é assim. Quem assim faz são os falsos pastores, os falsos mestres. E é um erro grave alguém generalizar. Então, todas as vezes que alguém falar isso para você, você diz assim, você está falando besteira. Você está falando do que você não entende. Você está falando do que você não conhece. Você está fazendo comparações. E não é assim. Assim como existem igrejas sérias, existem pastores sérios. Mas assim também como existem falsas igrejas, e que está espalhado por aí, falsas congregações, falsos mestres. Cada um tem o que merece. Então, em uma igreja bíblica, ela tem um pregador bíblico. Um homem que está compromissado com a palavra de Deus, com o evangelho. Ele está compromissado em pregar a palavra de Deus, não barganhar a palavra de Deus, não fazer negócio. Então, há essa generalização da parte dessas pessoas por aí. Por causa de quê? Desses falsos mestres que têm aparecido aí na televisão, na internet, em tantos lugares. E, categoricamente, eles são falsos. Mas está também equivocado quem faz esse tipo de comparações. Porém, meus irmãos, o que a igreja deve fazer é sustentar aqueles que de fato ensinam a palavra de Deus. A igreja tem um compromisso em sustentar aqueles que ensinam a palavra de Deus com fidelidade. A igreja tem um compromisso em sustentar aqueles que não buscam lucro, aqueles que não buscam riquezas. Mas a igreja deve ter um compromisso com aqueles que buscam pregar para a glória de Deus, não para o seu proveito próprio. São estes pastores, são esses ministros que a congregação deve considerá-los, como Paulo disse aqui, merecedores de um pagamento em dobro. Os que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino de Cristo. Esse é o princípio que Jesus ensinou. Esse é o princípio que os apóstolos ensinaram. E esse é o princípio que a igreja deve colocar em prática. Sustentar os verdadeiros ministros da palavra de Deus. Fazendo isso, o reino de Deus é, vamos dizer, beneficiado. O reino de Deus é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. A palavra de Deus realmente é exaltada. A pregação é valorizada. Esse é o princípio cristão. E esse princípio não pode ser negado. Como eu disse, muitas pessoas têm se equivocado sobre isso. Por um lado, tem aqueles que realmente estão vendo explorações, mas como podemos ver aqui nessa noite, é um princípio bíblico a igreja se comprometer com aqueles que se aplicam no ensino da palavra de Deus. Isso tudo, irmãos, é para nos mostrar a importância que é a pregação. A palavra de Deus é algo que devemos ter como algo valiosíssimo em nossas vidas. Temos que dar devido valor à palavra de Deus. Temos que dar devido valor à pregação. Por isso que você encontra esses princípios aqui nas Escrituras. Então devemos ter dar esse devido valor. Há decadência hoje. Há uma decadência terrível concernente à pregação. Há uma decadência terrível concernente o ensino cristão, o evangelho. Mas a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela deve se comprometer com isso. Colocar em prática o que os apóstolos ensinaram. Colocar em prática o que o nosso Senhor Jesus ensinou. Então, o ministro tem seu compromisso. Ensinar, pregar, instruir. A igreja tem o seu compromisso. Sustentar aqueles que os instruem. Não podemos fugir disso. Fazendo assim,
Deus abençoa a congregação. Amém.